que o índice de suicídio no nosso país cresceu em 12%. Ou seja, isso sociologicamente e estatisticamente falando é um crescimento considerável e assustador. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. Setembro Amarelo. Valorize sua vida. Quando as situações são boas, você deve desfrutar delas. Quando as situações não são boas, você deve se adaptar às situações. Mas, para o Viktor Frankl, não é que você vai aceitar a situação e viver no sofrimento para sempre. Mas, nas situações adversas, nas situações que você não previu, que talvez sejam ruins, você deve mudar a si mesmo para poder mudar a situação. Em 1897, aquele que seria o pai da sociologia moderna, né, Émile Durkheim, lançou um livro que era a sua primeira pesquisa sociológica a respeito do suicídio. Le suicide, o suicídio. Of, say, Jean-Paul Sartre, who said we have to accept and to shoulder courageously, heroically, the absolute meaninglessness of our lives. But what I think is rather that what we have to accept is the incapacity of our humanness, the incapacity to recognize the ultimate meaning in intellectual or merely rational terms. This is the only thing we have to accept. But still we may believe in ultimate meaning. Então ele chega à conclusão de que existe uma ligação entre o suicídio e a família, ou seja, os vínculos sociais, né? Ou seja, a linguagem usada por Durkheim é que a pessoa tenha vínculos sociais relevantes. Mas se você for ver depois como ele analisa as estatísticas, você vai ver que na realidade ele está falando de família. Ou seja, ele nota, por exemplo, que os solteiros e os viúvos tendem a ser mais propensos à possibilidade de suicídio. Que pessoas sem filhos tendem mais, principalmente mulheres sem filhos, que pessoas que não têm um vínculo familiar forte têm uma propensão maior. Veja, com isso eu não estou fazendo aqui a apologia ao suicídio, dizendo se você é solteiro, se você é viúvo, você vai cometer suicídio. Não é absolutamente nada disso, eu só estou analisando aqui uma estatística para dizer o seguinte. O aumento da estatística de suicídio parece acompanhar o esfacelamento da família. Porque esse é o fator notável, não é? Esse é o fator que nós vemos de algo de considerável na sociedade brasileira. Nós estamos diante do esfacelamento da família. Ou seja, no nosso país, o que nós vemos de uns tempos para cá, e aquilo que mudou claramente sociologicamente, é o seguinte: aumentou o nível do bem-estar do brasileiro, a renda per capita do brasileiro melhorou, apesar de todas as crises econômicas e de todos os problemas. No entanto, o brasileiro, que agora corre mais atrás do dinheiro e que tem um pouco mais de sucesso econômico, pessoal, parece não se importar mais com a família como se importava antigamente. Ou mesmo as pessoas parecem não ter esses vínculos familiares. Por que isto? Então começamos aqui com uma interrogação. Freedom is a finite freedom, a limited freedom. That is to say, a human being is never fully free from conditions, be they of biological or psychological or sociological kind. But the ultimate freedom is always and remains always reserved to ourselves. That is the freedom to take a stand to whatever conditions might confront us. How we react to the unchangeable conditions is up to ourselves. In other words, if we cannot change the situation, we have always the last freedom to change our attitude to that situation. Psicológica, através de uma experiência dolorosa nos campos de concentração. Ele foi prisioneiro no campo de Auschwitz e começou a notar que as pessoas no campo de concentração, elas sobreviviam se elas tinham um sentido, ou seja, um propósito na vida, se havia um sentido transcendente para suas existências. Então, ele testemunha isso daí. An incident that happened to me in one of my own concentration camps, I was confronted
within a couple of days with two people, two comrades, the one of whom I knew that they are prone to suicide. Now what happened? I asked both why they wished to commit suicide, to take their lives, and without knowing, independently from one another, they told me, see doctor, I've nothing to expect from my life anymore. And you know what I improvisingly asked them? Now listen, isn't it conceivable that instead life expects something from you? And then it turned out that one of them was expected by his own daughter, whom he loved above all. In the United States, she had already succeeded in emigrating. And the other then frankly told me and confessed that there was a series of books that he had written and or edited in the field of geography, it was, as far as I remember, and he wanted to complete this series of books. And at that moment there was something like a Copernican reversal. Suddenly the scenery had turned 180 degrees around. Suddenly they saw they have to do something for the world and not waiting until the judgment is issued, death or survival. But these very people had the highest chances to survive under equal circumstances, of course. What I mean is that millions had to die in the concentration camps, particularly in Auschwitz, as you might know, and millions and hundred thousands of them were certainly oriented toward a meaning, if for no other meaning, in religious terms. And they had to die, as they would have said, le Kiddush Hashem, for the glorification of God. Quando é que ele voltou à vida? Quando ele resolveu doar a vida ao seu pai. Veja que belo. Ele diz, eu vou voltar para casa, vou pedir, pai, trata-me como um empregado. Ele vai doar a vida, ele vai servir o pai. Meu filho estava morto e voltou à vida quando ele começou a dar a vida. Dar a vida não nos mata, dar a vida nos ressuscita, dar a vida dá sentido para a nossa existência. Que belo ser pai. Ser pai biológico numa família, ou ser pai espiritual, se Deus não lhe deu a graça da paternidade biológica, ou se você é chamado para uma consagração celibatária, mais ainda, se você é chamado ao sacerdócio. São meus filhos. São meus filhos. Que alegria. Que alegria sermos família. Que alegria ter você aqui nessa noite para juntos, como famílias, refletirmos. Que alegria a gente poder aqui pensar seriamente a respeito dessas questões tão, assim, dramáticas e dar um sentido de vida. Sim, não espere nada da vida. É a vida que espera algo de você. Sobretudo, a vida com V maiúsculo, que é Deus, espera algo de você. Não tire sua vida. Dê a sua vida. Deus abençoe você. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.